Podcast Evolucionismo número 114. Hoje, madrugada de sábado para domingo, dia 21 de fevereiro de 2026. 1h07 da madrugada. Esse aqui é o primeiro vídeo dos 7 dias de jejum. Serão sete podcasts. Ou seja, esse vídeo tá indo pro ar, significa que esse podcast, né? É o vídeo, enfim, foda-se. Significa que o primeiro dia já foi cumprido. E realmente já foi cumprido. Eu separei algumas coisas aqui para falar. E a dinâmica que eu quero levar esse período dos 7 dias aqui de jejum. E documentando tudo isso, assim como eu fiz da primeira vez, que eu fiz até o 6º dia, e faltando um dia, é impressionante, né? Faltando um dia eu fui lá e mijei. Simplesmente desisti faltando um dia. E o pensamento é pegar tudo que foi feito certo daquela primeira vez, há 1 ano e meio atrás, e se atentar a tudo que foi feito de errado. Essa é a dinâmica. E aí, em relação ao conteúdo que eu vou postar aqui, que eu vou fazer aqui no podcast nesses 7 dias, ou seja, 7 episódios, falando principalmente sobre como foi o dia, as sensações durante o dia. O intuito é ser um passageiro desse bonde chamado jejum, desse trem. Você realmente ficar ali de passageiro e não ser o veículo. O que é que eu quero dizer com isso? Nos momentos onde tiver alguma coisa que não seja neutra, ou seja, se tiver um momento onde eu esteja com muita vontade de comer X coisa, ou então eu tiver com dor de cabeça, seja lá o que for, ou acontecer alguma coisa, tipo alguma decepção, alguma coisa assim, geralmente de ruim, que tende a acabar influenciando no emocional, e que você naturalmente, com a mentalidade de australopiteco e que simplesmente reage a qualquer instinto, você iria querer buscar alguma coisa prazerosa para sobrepujar esse sentimento ruim, né? Então, eu vou anotar todos os pontos durante o dia, ou depois, um momento antes de gravar aqui, e aí eu vou trazer aqui pro programa, com o intuito realmente de, primeiramente, ser uma documentação mesmo do processo que é. Trazer aqui o peso que eu cheguei no dia, que eu amanheci no dia. E
E nesses 7 episódios, falar tudo que eu analisei e que eu percebi ali durante os dias. E agora que nesse primeiro dia, eu comecei o dia, acordei com 98 quilos. Impressionante. E eu acordei muito mal, cara. Puta que pariu, eu acordei mal pra boné. E acho que hoje eu tenho certeza de que eu vou conseguir finalizar esse jejum de 7 dias. Porque acho que o que aconteceu hoje de manhã cedo, ele é um dos maiores combustíveis para eu finalizar, para eu passar por esse processo por completo. Porque eu acordei muito mal, mas mal pra boné. Eu acho que foi um dos dias que eu mais acordei mal dos últimos, sei lá, 10 anos. E justamente pelo fato de ter comido muito ontem. Não porque aconteceu alguma coisa, não por nada. Simplesmente por questão física. Por quê? Porque ontem eu comi 10 pães com manteiga, requeijão com café, um bolo completo. Não foi um pedaço de bolo, foi realmente um bolo que eu acho que dá pra no mínimo ali 7 pessoas comerem. Feijão com arroz e macarrão e calabresa. Macarrão ao vivo com batata frita. E se vacilar ainda teve mais coisa. Que eu não tô lembrando aqui, mas enfim. E aí nisso, eu acordei hoje com 98,1. Foi o maior peso dos últimos anos. Acho que foi o maior peso dos últimos 6 anos, eu acho. Foi realmente o limite, cara. Foi o limite do limite do limite. E foi até assim, se você quiser tirar algo positivo desse dia de ontem, no caso a sexta-feira, é que eu chutei o balde, mas eu não chutei o balde. Eu peguei um machado e dei uma machadada no balde. Porque realmente. E aí nisso eu acordei mal demais. Aí, se eu pudesse, eu nem abria a loja hoje. Mas graças a Deus que foi. Hoje era um sábado. Porque deu meio-dia. Acabou que abri a loja, era perto de 9 horas já. Até eu acordar, aí eu tomar um banho e conseguir ter energia pra fazer as coisas ali. E eu já dormi aqui na loja. Veja bem. Que eu tô aqui na loja, né? Tô aqui deitado no banco. Aí fiquei 9 horas, perto de 9 horas abri. Aí dei uma arrumada nas coisas que estavam jogadas aqui. Não limpei a loja. Inclusive a loja tá suja pra boné. É interessante até que amanhecendo aqui, eu dei uma limpada aqui na loja. Pra na segunda-feira tá limpo e já tá com cheiro bom. E tanto é que minha tia chegou aqui e aí disse que o banheiro tava com cheiro ruim. E já pra tirar aqui, já colocar aqui um ponto importante é na sexta-feira, ou seja, ontem, esse último lanche que eu pedi, que foi o macarrão com batata frita, eu tava aqui na loja e aí o cara veio entregar.
E aí o cara veio entregar e normal, como todas as outras vezes. Só que a minha tia mora aqui do vizinho, né? Só que geralmente tá tudo fechado e tudo. Aí não escuta nada e foda-se também. Só que dessa vez ela mandou mensagem perguntando se eu tava aqui na loja e se eu tinha pedido lanche ou tal. Enfim, bicho, isso aí é uma das coisas mais satânicas que me dá vontade de me matar. É a super observação, principalmente de minha tia. E antigamente era de minha mãe. Hoje não é, porque eu simplesmente bloqueei todas as possibilidades possíveis. Ao ponto dela hoje praticamente não vem aqui. Não assim, não que eu bloqueei literalmente falando. Mas, enfim, coloquei limites, né? Aí ontem eu tive a certeza absoluta de que não dá mais pra ficar na casa dela. Lá na casa que é dela, na verdade. E eu não vou sair antes de terminar esse ano. Que o pensamento não. Meu pai e minha mãe já falaram pra eu vir morar aqui nessa casa em cima aqui da loja. E eu também não venho. Porque praticamente eu vou ser observado por todo mundo aí agora, nesse caso. Então eu realmente, cara. É por isso que isso aí prova o ponto de que nesse período todo aí, eu desesperadamente comigo a um caralho, porque eu tava percebendo que eu tava voltando pra um cenário que eu não queria de maneira nenhuma. Tanto que eu já comentei aqui várias vezes no podcast. Principalmente ali nos momentos onde eu tava 100% fudido, sem dinheiro, endividado. Eu dizia, cara, sinceramente, eu ainda prefiro isso aqui do que tá lá na loja sendo praticamente bancado por meus pais e ao mesmo tempo sendo mijado por ele e por toda a família. Então, e assim, foda-se, cara. Não é questão agora de dar uma de vítima, não. É cada um siga a sua vida. Por isso que hoje mãe ainda comenta sobre fazer a loja online e tudo e tal. E hoje eu nem, sinceramente, eu nem comento mais. O que eu vou fazer é uma loja online com os produtos que tem aqui. Vou vender. E o pensamento é justamente ficar esse ano, até o final desse ano. Ou caso. Mas o pensamento número 1 é ficar até o final desse ano aqui. Vender tudo que tem aqui. Uma boa parte na internet. Uma boa parte não, grande parte na internet. E depois disso, viver do pensamento que eu tenho e que é a minha vontade mesmo, que é viver da internet. Vendendo produto digital principalmente. Então, ontem isso aí foi o limite. Foi uma espécie de alerta, de sincronicidade, pra eu saber, cara, eu tava pensando em vir morar nessa loja, nessa casa da loja. E não. Infelizmente não dá. E até o pensamento, minha vontade mesmo, e sendo uma vontade, só não é realizada se não tiver um pensamento prático, objetivo e finalizar isso aí em atitudes. Ou seja, eu quero morar em uma cidade que não seja aqui. Esse é o meu pensamento.
comprar um carro, esse carro ser um. Principalmente, minha vontade mesmo é alugar uma casa ali que tenha uma área interessante, uma garagem, tudo. Comprar um Palio Weekend Adventure e viver da internet, vendendo produto digital. Aí eu faço o tráfego pago ali para esse produto e também fazendo vídeos de desenvolvimento pessoal com minha cara mesmo. Essa é a minha vontade. E tá ali ganhando uns 10 mil reais por mês. A minha vontade é essa. Eu não tenho a menor vontade, cara, de viver esse mundo corporativo, vou fazer um comércio. E aí abre outra filia, outra loja aqui, aí outra cidade, outra cidade. Eu não tenho a menor vontade, cara. Menor. Não é sobre dinheiro. É interessante até mesmo naquele livro Trabalhe 4 horas por semana, que ele fala sobre os novos ricos, que a questão da disponibilidade, a liberdade de tempo, principalmente geográfica, é algo que às vezes vale mais, muito mais do que do que às vezes uma determinada quantidade de dinheiro, porém que você não pode sair. Isso aí não tem a menor dúvida. E eu tenho exemplos na minha família mesmo. Então, e é interessante, bicho, esses 7 dias aqui é sobre o jejum, né? Mas nesses 7 dias é muito mais sobre uma questão psicológica e de ajustes mentais sobre direcionamento. Por quê? Porque esse jejum está sendo necessário pela questão do peso, mas, como eu já falei, o peso é só uma questão mesmo numérica aí, que simboliza a falta de clareza em relação à minha vida. Só que hoje eu já tenho uma clareza melhor. Hoje, exatamente hoje. E durante esses dias vai ter além desse, mais 6 episódios. E que eu vou falar ainda mais sobre essas questões, né? Enfim. E aí agora falando em relação mesmo ao jejum de hoje. Meio-dia. Eu não tive muita fome, né? Hoje foi bom que choveu aqui durante o dia. Interessante, na verdade, é que nesses 7 dias, praticamente todos os dias está marcando chuva em algum momento do dia. Quando foi ali 3 horas e pouco, deixa eu até ver que hora foi. Eu acho que foi às 3 horas e alguma coisa. Eu acabei pegando no sono. Deixa eu ver. Uh. Eu tava olhando aqui, eu peguei no sono, era de tardezinha já. 4 horas para 5 horas ali. Acabou que eu dormi até 7 e pouco, depois quase 8.
Aí depois disso acordei com um pouco de fome. Eu tomei o termogênico. Depois disso fiquei aqui moscando. Ah, durante a tarde, é verdade, eu fechei a loja. Eu fui na construção dos meus pais, ó, com o pedreiro que teoricamente vai retomar. Tem um salão aqui dos meus pais, aí eles construíram, aí parou na metade, aí agora parece que vai voltar. Eu fui lá pra. Eu tenho uma chave aqui, eu fui lá. Ele viu as coisas, aí voltei. Fiquei aqui. Deitei um pouco aqui no banco. Depois eu subi, fui pro estoque. Mexer em algumas coisas. Arrumar algumas coisas no estoque. E vou fazer isso nesses 7 dias. E aí, foi interessante um ponto aqui, durante a manhã, que eu mandei consertar um tênis que tem aqui, que ele tá descolado. Tá, tem, acho que 8 ou mais de 8. Acho que tem uns... Enfim. Acho que tem uns 8 pares. E aí, nisso, eu mandei consertar. E aí eu mandei o cara costurar. E ficou muito bom. E o tênis é R$ 370. R$ 370 o tênis. O tênis é bonito, atual. E aí você bota aqui, ó. Se ele é 370, se eu conseguir vender ele aqui, ó. Os cachorros malditos, bicho. Eu tenho um ódio desses cachorros maligno. Fica latindo. Pausei um minuto aqui. Aí, vendendo a R$ 200 à vista. E eu consegui um jeito aqui com o cara que ele tá... Já consertou algumas coisas aqui. Vendendo esse valor aí, consertando a R$ 15. Digamos, vai ficar aí com 185 de lucro. Vezes... Porra. 8. R$ 1.400. Só nesses tênis. Conseguindo vender eles. Porque é realmente de lucro, porque seria coisa que seria jogado fora. E são tênis muito bons, mas em atuais mesmo. E muito chamativo e bonito. Então, e aí isso aí abriu um latifúndio na minha mente que eu vou fazer nesses 7 dias. A organização do estoque lá, mas principalmente a auditoria do estoque das coisas que dá para ser reparadas, né? Fazer a retífica de vários produtos e vários que tem que ser jogado fora já. E nisso fazer a auditoria do preço, do valor que pode ser levantado aqui. Porque muda muito. Muda muito quando você tem esse pensamento de que tem muita coisa que seria jogada fora e que não, que eu vou recuperar. E o cara fez a costura do tênis, ficou muito bom. Puta que pariu, não dá nem pra perceber. E ali dá pra vender até mesmo mais de R$ 200. Certamente. Certamente. Então, e ainda mais agora que tá com essas modas aí de corrida. Pois é, cara. Pois é. Aí passou aí esse momento, fui mexer no estoque, depois subi, quebrei uma.
E aí eu até deixei algumas questões, alguns pontos que eu tava elencando, né? Alguns pontos para que facilitasse esse processo de jejum. Tipo assim, algumas questões, alguns pontos que seriam. Eu vi que deu certo outra vez. Primeiro, Instagram, evitar o máximo. Eu tinha colocado aqui para não entrar mesmo. Só que eu entrei hoje. Mas mesmo assim eu ainda penso que talvez eu fique mesmo sem o Instagram esses 7 dias. Porque eu usei esse tempo, não mudou porra nenhuma. Não me agregou em caralho nenhum. Até gravei alguns vídeos assim, com os melhores amigos, cantando. E a transmutação é uma coisa que é interessante fazer. Hoje eu não fiz, mas é interessante fazer. Só que eu não fiz hoje e eu percebo que ela é interessante fazer, ela ajuda muito, mas ao mesmo tempo ela é um dos principais pilares para quando ela cai, ela derruba tudo. Então eu já derrubei já no primeiro dia, para que eu finalizei o primeiro dia de jejum, quebrei uma. Se eu chegar no quarto dia, eu quiser quebrar um, isso não vai acabar sendo um escape para minha mente lutar contra mim, para que eu erre ele no dia e eu jogue o jejum por água abaixo. Então é isto. Aí à noite eu fiquei aqui. Eu tô aqui na loja o tempo todo. Inclusive eu trouxe algumas coisas pra cá, trouxe o microfone pra cá, trouxe o violão pra cá. Pra realmente eu não vou em casa. Só vou no máximo amanhã. Hoje eu não vi R. Choveu a noite toda também. Nem dava pra se encontrar com ela. E foi bom, graças a Deus. Talvez amanhã tá marcando pra chover, para chuvar. Tá marcando pra chover amanhã também. Tá marcando pra chover esses dias todos, né? Mas eu tô falando da noite. Tá marcando pra chover e talvez não dê pra gente se encontrar amanhã também. Só que hoje nem tava marcado nada e eu também não queria ver ela hoje. Amanhã, menos mal. Mas bom mesmo é se for segunda ou terça. Hoje eu me pesei na estante, eu já tô com 95,9. É por isso que eu tô falando, cara. Eu vou fazer esses 7 dias. Eu vou chegar lá no sábado, talvez com uns 87 quilos. Ou seja, com 10 quilos a menos. Porque não é que que eu perca os 10 quilos. É que desses 10 quilos aí, na prática mesmo, vai ser, sei lá, 3 quilos. Porque só o resto é retenção, é acúmulo, é merda. Então não é que o peso vai ser absurdo. Tanto é que depois, quanto mais você vai passando os dias e você vai evoluindo ali na sua perda de peso, mais vai diminuindo essa taxa. Às vezes, no começo você vai perder 1 quilo por dia, sei lá. Por quê? Porque tem muita merda acumulada, literalmente. E também retenção, blá blá blá. Blu blu blu. E nisso, realmente eu acredito que chegue. Como eu falei, amanhã, se de fato eu me encontrar com ela quiser comer alguma coisa, eu até pago.
Aí ela come o diabo, mas eu não vou comer nada. Talvez tenha o show no sábado, mas aí no sábado já é o dia de quebrar o jejum. E eu vou quebrar o jejum comendo feijão com arroz e frango. Eu até seria feijão de feijoada com arroz, macarrão e calabresa. Não, vai ser o feijão tropeiro. Eu tô até. Isso aqui eu não tinha nem pensado. Isso que é bom, a porra do podcast. Que tô setando isso aqui já. Vai ser lá na. Blá blá blá. No restaurante que tem na esquina ali. Aí vai ser. Lá que vai ser. Eu vou lá comprar. Quando der. Mais ou menos aí 11 horas em diante. Ou então até meio-dia mesmo. Quando sair da loja. E aí, vou comer. Com certeza vai dar uma dor de barriga. Ou às vezes não, né? Mas tem uma grande chance. Mas como é coisa limpa, assim, feijão, o arroz e o frango, pode ser que não, né? Pode ser que não. E aí vou dar uma moscada à tarde. Nesse cenário que eu tô falando é caso tenha o show. Que eu acho muito difícil. Por quê? Porque é o cara enrolado lá. Inclusive é o mesmo cara enrolado que eu falo no primeiro jejum de 7 dias que tem aqui. Que o primeiro episódio é falando sobre ele. Só que depois disso ele se ajeitou muito. Só que continua ainda sendo altamente enrolado. Principalmente em questão de datas. De marcar uma coisa e aí chega no dia e ele diz: ah, não deu certo. Aí fica pro outro dia. Então é isto. Cara, o meu pensamento é gravar no mínimo 20 minutos, mas no máximo meia hora. Senão vai acabar ficando muito repetitivo. E aí vai acabar que tendo, em alguns dias pode ficar sem assunto. Eu tenho mais assunto para hoje. Eu até fiz uma listinha. Mas como essa listinha, deixa eu ver se tem algum ponto que tem que ser falado hoje. Que eu me lembre, não. Eu listei algumas coisas aqui do outro jejum. E algumas coisas aqui sobre que tinha que ser falado hoje. Que eu falei. Ah, tá. Tá, não. Só falei. Um último ponto que dá pra ser falado hoje, mas. Enfim. Poderia ser falado em qualquer dos dias, mas dá pra ser falado agora, que é breve. É o meu pensamento de me afastar do futebol. Não é que eu vou parar de assistir, mas eu vou diminuir grandiosamente. E ainda bem, cara, de verdade, ainda bem que o Flamengo tá muito mal. Porque isso faz obrigatoriamente eu já me afastar. Porque você assistir um programa esportivo com seu time sendo fudido no dia anterior é outra coisa do que chegar e assistir no seu time empurrou em alguém. Seu time tendo sido o maioral. Aí hoje eu fui trocar a capinha lá que minha mãe comprou pro meu pai na loja. E aí eu vi uma capinha pra esse celular meu. Muito bonita.
E é 80, 70 reais. O cara disse que faz. Uma capinha de couro. E eu pensei, chegando 7 dias, eu vou. Aquela capinha ela vai ser a materialização. Vai ser o prêmio, entre aspas, desse período aqui. Hoje eu não gastei nada. Ou seja, 50 reais ficou no meu bolso. Então, serão 350 reais, no mínimo, que serão deixados de ser gastos. Então, é meio que para simbolizar esse período. Até mesmo para toda vez que eu ver essa capinha, eu chegar e relembrar, né? Chegar e relembrar. Enfim, cara. Nesse período eu não penso necessariamente em fazer exercício. Quero preservar a energia para estar aqui durante o dia. E durante os períodos que eu vou mexer no estoque. Então, na questão de dormir cedo e acordar cedo também não tem muito essa questão. Eu penso em gravar esse episódio aqui. Esse episódio não, esses episódios. Já depois da meia-noite, ou então depois das 11 horas. Que é quando fecha todos os restaurantes e lanchonete. Ou seja, significa que eu finalizei o jejum. Mas principalmente meia-noite. Isso simboliza de que eu não vou acordar tão cedo no dia seguinte, né? Então, mas dá para acordar ali 7 horas. 7 horas é um horário bom. Porque dormindo meia-noite, meia-noite e meia por aí, eu dormi pelo menos 6 horas a 7 horas de sono. Excelente. E eu vou dormir aqui na loja mesmo. Esses dias todos. Não tem nenhum erro. Trouxe tudo que tinha para trazer para cá, menos as comidas. E é bom que aqui não tem, o fogão aqui tá sem gás, tudo. Aqui não tem erro. Só a questão mesmo é que o dinheiro tá todo aqui. Eu tô a um centímetro de chegar, pegar o celular e pedir um lanche. Mas é justamente isso, né? Eu não vou fazer isso. Não porque eu não posso. Dessa vez, não porque eu não posso. Mas porque eu não quero. Ficou parecendo aquela viadagem de Cariano. Que da outra vez era uma coisa mais, até mais fácil, entre aspas, porque eu não tinha dinheiro para chegar e comer um lanche, pedir uma pizza. Não tinha. Hoje eu tenho esse dinheiro de pedir 10 pizzas se eu quiser. Mas eu não vou fazer isso. Não que eu não vá nunca mais comer uma pizza. Não. Mas eu simplesmente não quero. Simplesmente eu não quero. Hoje também eu fiz uma prévia desses próximos 30 dias e pouco para eu chegar no aniversário de minha avó abaixo dos 80 quilos. Ou pelo menos ali na média dos 80 e poucos. 81, 82. E esse processo de jejum de 7 dias também já faz parte de um processo maior que é chegar, retomar na verdade, né, esse meu peso. E é uma questão, todas essas questões de você setar cenários, ele pode ser positivo. E geralmente é positivo quando é feito dessa maneira.
Então, aí serão 34 dias. 33 agora, né? Porque um dia já foi. Onde vai ter esse primeiro 7 dias aí de jejum. Nesse, nesse período ainda vou comer pizza, essas coisas. Mas só quando eu for me encontrar com R. Isso é, se eu for chegar aí depois desses 30 dias ainda com ela. Né? Mas tudo indica que sim. Se não, eu mantenho o mesmo planejamento. Aí. Então não tem. Quanto mais você facilitar as coisas, os cenários futuros, mais tende a dar certo. Porque tira cada vez mais as incertezas, as dúvidas. Então você simplesmente faz porque você já sabe que é aquilo ali que tem que ser feito. Então não tem muita margem para ser pensado, para ser filosofado. Enfim, cara, é isso. Primeiro episódio dos 7 dias de jejum. Valeu, falou, é toys.